Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É muito bom estarmos aqui para mais um encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Essa aula faz parte do curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Na aula de hoje estudaremos o Evangelho de Mateus. Nos últimos programas estudamos o Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e hoje iniciaremos o que considero a parte mais difícil do discurso de Jesus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O texto que acabei de ler encontra-se em Mateus 5, dos versículos 17 a 20, e é o início de um dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Vimos que a base do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças e que todo o resto do sermão, nos capítulos 5, 6 e 7, são aplicações desse ensino básico. Nessa passagem que vocês ouviram, Jesus está dizendo duas coisas. A primeira nos fala sobre os seus discípulos que devem ser a solução e a resposta de Jesus na terra. Jesus está dizendo que seus discípulos devem ser justos e que se eles entenderem o que ele estava ensinando naquele monte, a justiça dos discípulos excederia a dos escribas, dos fariseus e dos professores da lei. A segunda coisa que Jesus está ensinando nesse pequeno trecho tem a ver com a filosofia das Escrituras. Você precisa, mais uma vez, imaginar todo o povo lá embaixo, no sopé da montanha, vivendo todo tipo de problemas. Você também deve se lembrar que o ensinamento dado no topo da montanha deveria ser manifestado para as multidões através de pessoas de caráter cristão, que causem impacto nas culturas pagãs. Essa é a aplicação que fazemos desse ensinamento. Jesus estava questionando: vocês estão vendo toda aquela gente lá embaixo? Vocês só conseguirão ser a solução para os problemas delas e a resposta para as suas dúvidas se tiverem uma vida de retidão e justiça. Por isso vocês devem viver corretamente, para poderem ser minha solução e uma das minhas respostas. Além disso, ele também estava dizendo: tenho minha própria filosofia a respeito da lei de Deus. Quando Jesus se referia à lei de Deus, ele queria dizer as Escrituras. Naquela época, ainda não havia o Novo Testamento, por isso Jesus estava se referindo à lei e aos profetas, ou à lei de Deus, que hoje chamamos de Velho Testamento. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era algo mais ou menos assim, quando vocês descerem até aquela multidão para ser parte da minha solução e da minha resposta para eles, terão que conhecer a lei e os profetas, ou a lei de Deus. Vocês terão que saber como usar a lei de Deus. Nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus usa várias vezes a frase: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Muitas pessoas acham que Jesus queria ser melhor do que Moisés, e que era como se ele estivesse dizendo: Moisés ensinou isso, mas agora eu vou dizer como a coisa realmente é. Essas pessoas acham que o que Jesus disse contradiz Moisés, e por isso até questionam a validade de se ler o Velho Testamento, já que para eles Jesus o tornou obsoleto. Lendo atentamente o capítulo 5 de Mateus, concluímos que Jesus não invalidou o Velho Testamento. O que Jesus deixou claro no Sermão da Montanha é que tudo o que ele ensinou se encaixa na palavra de Deus, mas não se encaixa nos ensinamentos e tradições dos escribas e fariseus. Antes da reforma da igreja, para ler a Bíblia,
Era necessário entender hebraico, grego e latim, porque durante 1000 anos a Bíblia foi publicada apenas nestas línguas. Entre os anos de 1522 e 1534, Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e com isso pessoas comuns como o sapateiro, o encanador, o carpinteiro, qualquer pessoa a quem chamaríamos de leiga pôde ler a Bíblia. A igreja achou que seria muito perturbador permitir que leigos lessem e interpretassem a Bíblia sozinhos. A igreja queria interpretar a Bíblia para o homem leigo. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, acabou fortalecendo a reforma da igreja na Europa. 200 anos antes de Lutero, Wycliffe tinha traduzido a Bíblia para o inglês. Para vocês terem uma ideia de como a igreja se sentiu com esse trabalho de Wycliffe, depois da morte dele, eles exumaram seus ossos e os queimaram. Seguiram-se muitos outros tradutores da Bíblia para línguas comuns. Esse acesso que o homem comum teve às Escrituras levou à reforma. Centenas e milhares de pessoas juntaram-se à reforma e foram chamadas de protestantes. Essa palavra quer dizer manifestar-se contra e protestar. Os protestantes manifestaram-se contra os ensinos da Igreja Católica que, na opinião deles, não eram baseados nas Escrituras. O contexto em que Jesus deu esse ensinamento de Mateus capítulo 5 era semelhante ao contexto em que o povo de Deus viveu no período anterior à Reforma. Poderíamos dividir o capítulo 5 de Mateus em 6 parágrafos. No primeiro, Jesus disse: "Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo." Na maioria das vezes que Jesus disse isso, ele não estava citando Moisés, mas ensinos dos escribas e fariseus, segundo a interpretação que eles faziam de Moisés. E Jesus não concordava com a interpretação deles. Jesus estava confrontando a religião dos fariseus, dizendo: essa é a interpretação que eles fazem de Moisés, mas eu faço a seguinte interpretação, e essa é a interpretação que Deus faz. Se analisarmos a diferença entre a interpretação que Jesus fez de Moisés e a que os religiosos fizeram, concluiremos que essa diferença é que Jesus ensinava a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus. Só então ele a aplica à vida do povo. Parafraseando, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era: Senhores, olhem lá para baixo. Estão vendo toda aquela gente? Eles têm muitos problemas. Sabem por quê? Porque são como ovelhas sem pastor que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. E sabem por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Antes de descer até eles, vocês precisam conhecer a palavra de Deus e só depois lhes ensinar. Mas para isso, vocês precisam saber como usar a palavra de Deus. Prezado ouvinte, lembre-se de qual foi e ainda é o propósito da lei quando Deus a entregou: seu amor pelo homem. A lei de Deus não existe para nos fazer infelizes. Afinal, ela procede do coração de Deus, cheio de amor pelo homem. Quando estudamos o livro de Êxodo, diz que quando a lei de Deus afirma que alguma coisa é certa, você sabe que no final as consequências são boas. Se por outro lado a Bíblia disser que algo não é certo, pode estar certo que no final as consequências não serão boas. E como Deus nos ama, Ele não quer que soframos as consequências negativas dos nossos erros. Por isso Ele nos deu a lei. Talvez os escribas e fariseus não soubessem disso, ou tivessem se esquecido de qual era o propósito da lei, mas Jesus sempre soube qual era esse propósito e nunca se esqueceu dele. Certa vez Jesus mostrou a diferença que havia entre ele e as autoridades religiosas da época. Ele e seus discípulos estavam passando por um campo e os discípulos começaram a comer alguns grãos. Era sábado, e a lei dizia que não era permitido fazer qualquer trabalho aos sábados. Os escribas e fariseus aproximaram-se desgostosos e disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Jesus os lembrou que o propósito dos pães da presença era dizer ao homem que Deus dá o nosso pão diário e satisfaz nossas necessidades. Os escribas e fariseus
Deixariam que um homem morresse de fome, mas não lhe dariam aquele pão. E Jesus continuou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus nunca se esqueceu disso. Quantos de nós já nos esquecemos disso, não é verdade? Quantos interpretam as Escrituras como os fariseus? Nunca me esqueço de um moço que me procurou depois de um culto. Ele tinha 23 anos, tinha se convertido, estava servindo a marinha. Ele tinha andado de porto em porto, vivendo em pecado, dormindo com muitas mulheres. Quando ele tinha 20 anos, casou-se com uma garçonete de um bar, enquanto estava bêbado, mas acabou divorciando-se quando ficou sóbrio. Aos 23 anos, visitou nossa igreja e se converteu. Quando ele contou à sua mãe que tinha nascido outra vez, sua mãe disse: que maravilhoso! Mas agora você nunca mais poderá se casar porque já é divorciado. Se você quiser mesmo ser crente, não poderá mais se casar. O coitado do moço veio conversar comigo depois de me ouvir pregar sobre a palavra justificado. Aprendemos no livro de Romanos que justificado significa o mesmo de nunca ter cometido pecado. Nesse sermão eu disse que nossa vida é como uma fita cassete e que quando cremos na morte de Cristo para nos salvar, Deus apaga os pecados da nossa vida. Quando há pecado, Deus corta o pecado fora da nossa vida. Através da justificação, e quando Ele toca outra vez a fita da nossa vida, aí não aparece pecado algum, tudo foi apagado. Quando esse jovem me procurou, achava que estava perdido. Ouvi o senhor falar que é como se eu nunca tivesse pecado, mas aquelas mulheres com quem dormi, Deus vai ter que cortar a minha vida toda. Minha mãe falou que, a não ser que eu volte para aquela mulher com quem me casei, quero dizer, com que assinei o contrato de casamento, eu não poderei mais me casar com ninguém. Então eu vou ficar só para o resto da vida? Como eu faço, pastor? O que será que a Bíblia tem a dizer a respeito dessa situação? Deus queria que aquele jovem tivesse um lar cristão feliz. Será que agora essas mesmas leis seriam usadas para dizer que ele nunca mais poderia se casar nem ter um lar? Era isso que os escribas e fariseus faziam. Eles se esqueceram que a lei surgiu do amor de Deus e passaram a usá-la de maneira legalista. Às vezes a Bíblia é usada para acabar com o povo. Foi isso que Paulo quis dizer quando afirmou: a letra da lei mata. Aquele jovem que eu estava falando, ele foi justificado. A velha vida dele tinha sido apagada completamente. Ele estava livre daquele velho pecado. Eu tenho que encerrar agora. Lembre-se, não seja prisioneiro da letra da lei. Faça a escolha certa, siga Jesus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.